Olá, meus amigos do Brasil Verdade. Eu aqui dando uma folhada no meu livrinho de cabeceira. Até caiu a caneta. Código Penal. Isso aqui está mais desatualizado, está mais arcaico do que a Bíblia. Não é? Bom, mas a imprudência no trânsito é uma das questões. Aqui devia falar muito mais sobre isso. Vocês se lembram, todos nós acompanhamos o atropelamento em plena praia de Copacabana que deixou muitos feridos e provocou a morte de um bebê de 8 meses. O cidadão que atropelou é epilético, todo mundo sabe, e teve uma crise de epilepsia. Até aí é um risco. Perdeu a noção, segundo a testemunha, ele baixou a cabeça para o lado, perdeu a noção, subiu na calçada, entrou na praia e atropelou todo mundo, matando o garoto. Até aí mas no caso dele, a verdade é o seguinte, no caso dele é uma tragédia anunciada. Ele não estava habilitado, a carteira dele estava vencida. E ele estava dirigindo normalmente. Falhou a fiscalização? Falhou. Mas antes disso teve uma falha do Detran Carioca, quando da renovação da carteira do cidadão. Quando ele foi fazer o exame médico, ele preencheu um formulário, como todos nós preenchemos. No quesito lá se tinha alguma doença, se tinha isso, ele não respondeu na pergunta específica da epilepsia, primeiramente deu uma resposta. Depois ele rabiscou, rasurou aquilo tudo e pôs não. Nesse momento ele cometeu um crime. É uma falsa declaração em documento público. Tá? Então, aí começa a penagem dele. Ele vai ser apenado muito mais por esse detalhe. Quanto ao atropelamento em si, este brando código, ele vai ter atenuante de doença e tal. São duas coisas distintas. Precisa ficar claro isso. Agora, eu tenho que dar... eu vou pedir antes, talvez seja isso, que põe o VT, Juliana, para a gente assistir. Eles estão trombando como nunca e são uma das principais causas de morte no país. Números apontados pelos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre mostram que são 150 mortes por dia. O Brasil está em 5º lugar entre os países recordistas em mortes fatais no trânsito. O mais grave disso é que as vítimas estão entre 20 e 40 anos. Só de janeiro a setembro de 2017, o número de acidentes com morte no país subiu 29% em relação ao mesmo período de 2016. A pesquisa é das seguradoras que pagam o DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. A região campeã de acidentes é o Nordeste, com 32%, seguida pelo Sudeste, com 29%. Agora, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, se olharmos para o ano todo, são aproximadamente 1.300.000 vítimas da imprudência ao volante. Dos sobreviventes, cerca de 50 milhões vivem com sequelas. Todos esses números nos faz perguntar: essas mortes acontecem por acidente ou são causadas por imprudência? Imprudência se a carta estiver cassada. No dia 10 de janeiro de 2018, 2 veículos se envolveram em um grave acidente na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A polícia informou que a carteira nacional de habilitação do motorista da Mercedes-Benz, André Micheletti, que teria provocado o acidente, e do Ford Export, André Gonçalves, onde estavam 2 vítimas fatais, estão cassadas por excesso de multas. Outro caso de imprudência aconteceu na quinta-feira, no dia 18 de janeiro de 2018, onde o motorista Antônio Almeida Naquim, de 41 anos, atropelou 18 pessoas na praia de Copacabana. Entre elas, um bebê de 8 meses, que não resistiu e morreu na unidade de pronto atendimento de Copacabana. Foram feitos exames físico e de alcoolemia no motorista, mas não foi identificada ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. O motorista afirma que sofreu um ataque epilético e desmaiou ao volante, versão confirmada pela mulher que o acompanhava no carro.
No entanto, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Antônio está com a carteira de habilitação suspensa desde maio de 2014. No entanto, houveram falhas no sistema do DETRAN, já que o motorista responsável pelo acidente renovou a carteira, mesmo com documento suspenso. Ele tinha 62 pontos na carteira e 14 multas, algumas por infrações gravíssimas, como dirigir acima da velocidade permitida. Quem tem a carteira suspensa perde o direito de dirigir num período que varia de 1 mês a 1 ano e precisa fazer um curso de reciclagem para ter o documento de volta. Já quando a carteira é cassada, perde-se totalmente o direito de dirigir. Para se reabilitar, é preciso começar tudo de novo, como se fosse a primeira vez. É necessário fazer o curso sobre as regras de trânsito e passar pelo exame teórico, prático, psicotécnico e também pela perícia médica. 2 acidentes com vítimas fatais, com imprudência comprovada, já que dirigiam sem o direito à habilitação. Outros acidentes que fazem vítimas fatais todos os dias é por motoristas alcoolizados. Por isso, a lei mudou. Anota aí as novas medidas. Se estiver sob efeito de qualquer quantidade de álcool, será penalizado. A troca de pena de prisão por uma punição mais branda em casos de lesão corporal culposa, sem intenção e rachas, estão proibidas. A pena para o motorista sob efeito de álcool ou drogas aumentou de 2 a 4 anos para 5 a 8 anos de prisão. Só entre janeiro e outubro de 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou 372 mortes em acidentes que envolveram pessoas que haviam bebido. Dados do Ministério da Saúde de 2016 apontam que são os homens os que mais bebem e dirigem, principalmente os que têm entre 25 e 34 anos e escolaridade mais elevada. Existe um código, chamado Código de Trânsito, que faz 20 anos que ele está para ser alterado. 20 anos superado o Código de Trânsito. Isso é um absurdo em qualquer país do mundo. O trânsito tem que ser tratado, porque ele é o grande assassino, né? Ele mata mais do que qualquer coisa, o trânsito, no Brasil. Ele tem que ser tratado como o problema principal, juntamente com os homicídios, tá? Ele deve estar numa escala superior. Não, mas tratam o trânsito com total desleixo, a verdade é isso, em termos de jurisprudência. Vocês se lembram dos vários escândalos, inclusive o DETRAN de São Paulo, quantos transtornos. Mas, em São Paulo, o DETRAN saiu da alçada da Secretaria da Segurança Pública e passou para a Secretaria de Gestão Pública. Tá? Então, houve um ganho, vamos falar a verdade. Não é criticar a segurança pública, não é nada disso. É que a segurança pública tem tantas coisas a fazer que ficar lá lacrando o carro, não, deixa. E foi para a gestão pública. Houve uma melhoria de 200%. Hoje ela é quase toda informatizada. Ela você pode fazer tudo via internet, tá? E não há mais aquela coisa de criar dificuldade para vender facilidade. Não existe mais isso. Eventualmente, em algum lugar pode ser que exista. Existe a humanização também. Um outro detalhe, uma humanização. Você se lembra quando você chegava para tirar uma carta, que o examinador já te olhava feio, com o senho enrugado, como se fosse um abutre, criando um monte de dificuldades para você errar? Lembra disso? Isso não existe mais na atual gestão. É feito com humanidade, com um certo carinho, porque a pessoa está nervosa. É feito com dignidade, como devia ser feito sempre. Então, hoje houve uma mudança de orientação, sabe? A coisa, não venha me dizer que eu estou dizendo que é igual à Suíça, não, nada disso. Para os padrões brasileiros, está muito bom, sim. Pode melhorar? Claro, e vai. Então, é um assunto que deve estar sempre pautado. Mas ele só é pautado quando acontece uma desgraça como esta de Copacabana.
Eu vou para um rápido break, tá? Não saiam daí, não me traiam. Eu volto já, um minutinho eu já estou de volta. Até já.